As questões financeiras nos tocam, nos afetam por demais. Começar um ano com os nossos planos, metas, propósitos, incluem também as nossas obrigações ou talvez até as nossas preocupações com relação às finanças. Na primeira mensagem nós falávamos sobre o Senhor de todas as coisas, entendendo aquilo que cabe ao Senhor. O Senhor como sendo o dono de tudo que existe, o proprietário de todas as coisas, foi o primeiro aspecto. O Senhor como sendo aquele que tem o controle de todos os eventos que acontecem. O Senhor como sendo aquele que provê também todas as nossas necessidades. E foi basicamente o que nós vimos, esses 3 pontos. O Senhor como dono, como o controlador, o sustentador, o mantenedor e o provedor de todas as coisas. O que cabe ao Senhor foi o que nós vimos. A parte que cabe ao Senhor, que compete ao Senhor, sendo Ele proprietário e Senhor sobre todas as coisas. A partir de hoje, nós vamos refletir um pouco mais sobre aquilo que compete a nós, o que cabe a nós. E falando sobre a série, nós tratávamos sobre como, de fato, dinheiro nos afeta, o ter ou não ter. Um dos pontos da nossa mensagem, domingo passado, tratou sobre idolatria, não é? Jesus nos alerta, nos adverte quanto ao dinheiro tornar-se um ídolo em nosso coração. Essa, inclusive, foi a temática que nós trouxemos na quarta-feira no culto de oração. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois amará um e odiará o outro. Privilegiará um e desprezará o outro. E Jesus diz, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ele começa a falar sobre 2 senhores e identifica esse dilema de servir a 2 senhores, colocando Deus e o dinheiro. E nas traduções mais tradicionais, dinheiro é colocado com D maiúsculo, porque se torna de fato um Deus, ou um ídolo em nosso coração. A palavra em grego para dinheiro é mamon. É a palavra em grego que significa dinheiro, como um objeto inanimado, uma coisa, enfim, um recurso, mas que torna-se um ídolo, torna-se um Deus, à medida que vivemos para o dinheiro, vivemos por dinheiro, ou nos preocupamos, nos tornamos ansiosos, somos afetados em razão do dinheiro, da falta de dinheiro. E não é só a falta, o ter também. Nós precisamos entender, esse foi um dos pontos que nós tratamos domingo passado, como as questões financeiras são também questões espirituais. Não à toa a Bíblia está repleta de instruções sobre dinheiro, sobre a nossa relação com o dinheiro. O apóstolo Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si, que deve nos servir. O dinheiro que nós devemos bem gerir com responsabilidade, com zelo, com cuidado, com inteligência, com sabedoria. Mas à medida que nos tornamos escravos ou dependentes do dinheiro, à medida que o dinheiro molda a nossa vida, modela os nossos planos, forja o nosso caráter, talvez até o nosso humor, nós precisamos de fato refletir o quanto o dinheiro tem se tornado um ídolo em nosso coração, um ídolo camuflado, um ídolo muitas vezes maquiado em forma de justificativas que nós usamos, falando sobre as nossas necessidades, falando sobre as nossas obrigações, falando sobre os nossos papéis. Então nós precisamos de fato levar muito a sério esse assunto, porque o Senhor levou a sério, porque Deus levou a sério, porque Deus leva a sério, porque Jesus levou a sério. Talvez um dos temas mais tratados, não apenas no Antigo Testamento, mas pelo próprio Jesus, tenha sido o dinheiro. Um dos temas mais presentes na Bíblia, e não à toa, nós precisamos entender o dinheiro como uma questão essencial, como somos afetados pelo dinheiro, como devemos gerir o dinheiro, como precisamos entender o que trouxemos na semana passada, que somos nós gestores, administradores, somos nós servos, e precisamos ser servos bons e fiéis. Esse é o tema da nossa mensagem, da segunda mensagem da série. Na primeira trouxemos a ideia do Senhor como sendo dono de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas. Hoje, segunda mensagem, servos bons e fiéis, é o tema da nossa mensagem, e o texto bíblico está lá em Mateus capítulo 25, Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Nesse trecho, Jesus começa a falar
sobre os últimos dias, os últimos tempos, o que em teologia nós chamamos de escatologia. Você vai ver sobre isso em teologia sistemática, introdução à teologia sistemática, é o último capítulo, aula 12. Escatologia, o estudo dos últimos tempos. Há uma expressão muito usada por Mateus, que nós lemos constantemente sendo falada, sendo registrada, o reino dos céus, ou o reino de Deus. Mateus tem como seu público primeiro, dos 4 evangelhos, o evangelho de Mateus se diferencia porque tem como público destinatário imediato os judeus. Mateus é judeu. O publicano, cobrador de impostos, que vivia no seio do judaísmo, e ele escreve para judeus, descrevendo Jesus ou dando ênfase quanto ao caráter de Jesus ser o rei dos judeus, o rei prometido, o rei esperado. Por isso essa expressão no evangelho de Mateus, ela é muito notória, reino dos céus ou reino de Deus, como nós vamos ler no capítulo 25. Há uma expressão também que nós usamos comumente em teologia, que fala sobre essa perspectiva temporal ou cronológica do reino de Deus. O já, mas ainda não. O que essa expressão nos comunica? Que o reino de Deus, ele já foi inaugurado. Ele já foi instalado. Quando da vinda de Jesus. Jesus fala sobre o reino, ele apresenta o reino, ele ensina os princípios e valores do reino. Um dos seus primeiros sermões, talvez o mais notório e conhecido, o Sermão da Montanha, ele traz as verdades do reino, os aspectos daqueles que já compreendiam, a partir de Jesus, o reino de Deus, os bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Entre todas as bem-aventuranças, Jesus fala sobre aqueles que receberam ou que estavam a receber o reino de Deus, porque viam em Jesus o Messias prometido, o Cristo que veio e apresentou, instalou, inaugurou o reino de Deus, já instalado, mas ainda não pleno. Por isso a expressão já, mas ainda não. Ainda vivemos nessa luta, nesse conflito entre o reino presente e o mundo que jaz em trevas. Aqui estamos como embaixadores de Cristo, proclamadores do reino, para propagarmos os valores e as verdades do reino. Embaixadores que vivem uma realidade sendo instruídos por uma outra realidade. Embaixadores que propagam valores em um lugar ou em terra estranha. Paulo vai falar que nós temos uma dupla cidadania. A cidadania celestial já conquistada na cruz do Calvário, e a cidadania terrena, proclamando os valores do reino neste mundo que jaz em trevas, nesse mundo corrompido. Por isso nós entendemos que o reino já é por nós conhecido, já é por nós proclamado, mas ainda não é pleno. Será quando da vinda de Jesus, quando da volta do Senhor Jesus. Amém, igreja? Por isso essa expressão, já, mas ainda não. E aqui nós temos Jesus falando sobre o reino. Como é ou como será nessa perspectiva cronológica do reino? Há coisas que nós já vivenciamos no reino, porque já foi instalado. Há coisas que haverão de acontecer, porque ainda não temos a plenitude do reino. Ele começa a falar sobre isso no capítulo 24 e segue no capítulo 25, trazendo parábolas, e o texto que nós vamos ler é uma parábola. O que é uma parábola? É uma história não real, que o Senhor Jesus usava como artifício, como recurso, para trazer um ensino, uma mensagem, uma verdade, incutida na parábola, incutida na história. E aqui temos a parábola bem conhecida de nós, que é a parábola do servo bom e fiel. Esse é o tema da nossa mensagem. Depois de ele falar sobre a parábola das 10 virgens, ele segue falando ou ensinando a parábola dos talentos. Esse é o nome, né? A parábola dos talentos, que inclui aqui, que traz
a perspectiva dos servos bons e fiéis. Nessa parábola nós temos duas personagens, por assim dizer, o Senhor e os servos, ou duas categorias de personagem, o Senhor e os seus servos, e Jesus está falando sobre o reino dos céus. Mateus capítulo 25, verso 14, amém, queridos? Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 27, diz assim a palavra, em continuidade ao que Jesus vinha ensinando: e também o reino dos céus será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus talentos. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Louvado seja o nosso Deus por sua palavra. A parábola dos talentos, assim conhecida. E essa parábola fala sobre dinheiro. O talento aqui é uma quantia. Percebemos que o Senhor distribui quantias diferentes a 3 dos seus servos. A um 5, a outro 2, a outro 1. Diz a palavra, cada um de acordo com a sua capacidade. E assim é conosco. Deus nos dá dons, talentos, habilidades, recursos, talentos aqui enquanto habilidade. Aqui nessa parábola, talento é dinheiro. A gente muitas vezes usa, essa parábola dizendo: fulano está escondendo o talento, enterrou o talento, A gente ouve muito, por exemplo, em reuniões de ministério, de repente alguém começa a cantar, a gente nunca viu fulano cantar, tem umas irmãzinhas que eu vejo tocando violão, cantando, eventualmente em reuniões, a gente fala: está escondendo o talento, entre outros talentos e habilidades. A gente usa essa parábola, também até porque aqui é uma parábola, então importa entendermos o princípio, que não é só sobre dinheiro, mas é explicitamente sobre dinheiro, não apenas, mas é claramente sobre dinheiro. A parábola fala clara e evidentemente sobre finanças, e nós vamos entender isso ao final, quando o próprio Senhor diz, na história contada por Jesus, na parábola contada por Jesus, pois lá no verso, onde eu estou? 27, então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros. Então, claramente aqui, o talento é uma quantia de dinheiro. Precisamos entender assim, sobre esse tema, sobre esse assunto, pertinente e necessário para a nossa reflexão. E aí temos, pois, que o texto vai nos falar sobre esse Senhor que sai em viagem e confia aos seus servos os seus recursos, as suas finanças, os seus bens, a sua riqueza. Diz o texto bíblico que cada um deles teve uma resposta diante da responsabilidade. O que havia recebido 5, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2, ganhou mais 2. E o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do Senhor. Depois de muito tempo, verso 19, eu quero destacar esse verso. O Senhor daqueles servos voltou. Lembra que nós falamos aqui sobre o reino
já instalado na primeira vinda, e que haverá a plenitude do reino quando o Senhor voltar. É sobre isso que Jesus está ensinando. E quando Ele voltar, nós que somos servos, prestaremos contas. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles, com os seus 3 servos, de todos os recursos que Ele concedeu ou confiou aos seus servos. Sabe, queridos, eu quero aqui falar e destacar sobre esse aspecto da prestação de contas que todos haveremos de prestar, de resolver com o Senhor. Isso não diz respeito à salvação, mas ao galardão, como assim a gente fala, a recompensa, ao quão responsáveis nós fomos com aquilo que Deus nos deu, com as oportunidades que Deus nos concedeu, com as pessoas que Deus nos confiou, com os recursos, dinheiro e finanças que Ele também nos deu para que nós geríssemos, administrássemos. Aqui, mais uma vez, não tem a ver com salvação, mas entendemos esse duplo julgamento que haverá de acontecer quando do dia do Senhor, quando da volta de Jesus, que diz respeito às obras. Igualmente aqueles que receberão o galardão porque salvos e agindo fielmente ao que o Senhor confiou, aqueles que condenados forem, também receberão proporcionalmente as suas obras, assim está escrito. Tanto os salvos como os não salvos, é proporcional. A salvação diz respeito ao que Jesus realizou, ao sacrifício de Cristo. Pela fé nós somos salvos, pela graça de Cristo Jesus, por meio da fé. Eu sempre cito essa passagem porque ela é muito clara para nós. Salvos pela graça, favor imerecido, a obra de Jesus em nosso favor, por meio da fé. A fé é o meio que nós compreendemos a obra de Jesus, que nós nos reconhecemos pecadores, que nós também entendemos a necessidade de um Salvador, de um Redentor, e enxergamos em Cristo esse Salvador, e o confessamos como único e suficiente Salvador, por meio da fé, pela graça derramada sobre as nossas vidas, não por obras para que ninguém se glorie, mas para toda boa obra que de antemão Deus preparou para nós. Portanto, temos uma relação causa e efeito, em que a obra é efeito que tem como causa a salvação. Porque eu sou salvo, eu realizo a obra. Eu não realizo a obra para ser salvo, mas porque sou salvo. Amém, igreja? Para que isso fique claro para nós. E nós não distorçamos a palavra. Não entendamos que estamos aqui tratando sobre salvação, que o que nós fazemos de alguma maneira nos dará salvação. Absolutamente não. É o que Jesus fez por nós, sacrifício único e suficiente. Nada do que você faz ou deixa de fazer nesta vida vai mudar o que Cristo fez de forma suficiente, única e eterna por você. Uma vez salvo, sempre salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa segurança. Seria frágil o sacrifício de um Deus que se entregou à morte e morte de cruz. Não, cremos que esse sacrifício foi suficiente, efetivo, eficaz, e que somos salvos pela obra de Jesus. Não fizemos nada para isso, não por obras. O que nós fazemos é obra humana, mas a obra que realizamos é em razão de sermos salvos, de compreendermos o que Jesus fez por nós, e temos uma responsabilidade nesse sentido. Haveremos de prestar contas. A parábola fala sobre princípios e verdades que acontecerão. Essa parábola é profética, porque o texto é escatológico, fala dos últimos dias, do que há de acontecer. Jesus está dizendo, e o reino será como? Ele está nos ensinando sobre o reino de Deus, está nos ensinando sobre o que acontece e o que acontecerá. São verdades profundas que nós precisamos aqui entender. Ele fala sobre essa prestação de contas. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. Temos aqui o Senhor que nos concede bens, riquezas, dinheiro, e que vai também prestar contas conosco. O que fizemos? Como nós investimos? Como nós gastamos? Como nós administramos o que pertence ao Senhor? Mais uma vez, a mensagem não tem a ver com salvação, mas com a responsabilidade, com a sabedoria que precisamos ter. E eu quero também dizer que essa série não tem a ver com dízimos e ofertas.
É possível que depois, concluída a série, que nós tenhamos um aumento na arrecadação. Eu não sei, esse pode ser um resultado, um efeito. Mas eu quero aqui dizer que essa série não tem a ver, o propósito não é, absolutamente, incrementar ou aumentar a nossa receita com essa série, senão instruir a igreja sobre algo essencial, sobre algo que o Senhor nos instrui, sobre a importância da nossa relação com o dinheiro, da nossa boa relação com o dinheiro, da nossa boa gestão com as finanças. Portanto, o primeiro aspecto aqui, nessa perspectiva da nossa fidelidade, de sermos nós servos bons e fiéis, na reflexão de como nós temos administrado, né? Eu queria antes trazer um versículo que eu registrei aqui, que está na nossa mensagem, 1 Coríntios 4, diz assim, é só para nós ilustrarmos, né, contextualizarmos o que estamos falando. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. É o que Paulo fala aos Coríntios, 1 Coríntios 4, 1, 2. Como devemos ser fiéis, portanto? Primeiro ponto, anote, devemos ser fiéis na utilização de todos os recursos e não apenas dos 10%. Devemos ser fiéis na utilização de todos os recursos e não apenas dos 10% que nós entregamos. É necessário frisar, enfatizar, porque muitas igrejas, em muitos púlpitos, eu não estou apontando aqui para líder A ou B, denominação A ou B, muito se fala sobre fidelidade, sobre generosidade na perspectiva estrita da arrecadação. E nós precisamos aqui entender que não se trata de arrecadação, embora isso esteja incluído, mas o propósito aqui não é incrementarmos a nossa arrecadação. Nós devemos ser fiéis em todos os recursos, esse é o ponto 1, na utilização de todos os recursos, porque é possível que você seja fiel, regular, religioso na entrega dos 10%, mês a mês, e esteja faltando ou falhando quanto aos 90%. A questão é como você tem investido todos os recursos, como você tem gasto todos os recursos, além dos 10% que você entrega. Como tem sido a gestão dos 90%, que não chegam nessas urnas, não chegam na conta da igreja. Há quem diga que a fatura do cartão de crédito fala muito sobre a nossa gestão financeira, né? O extrato bancário fala muito sobre a nossa mordomia cristã. Quando nós compreendemos que tudo ao Senhor pertence, e Ele nos confia, faz de nós gestores, administradores, instrumentos dos recursos que pertencem a Ele, que são do reino, como nós temos investido os 90%, pressupondo que você tem sido fiel com os 10%. É um princípio bíblico que permanece, não foi revogado. É uma referência para nós, entregarmos parte daquilo que nós recebemos do Senhor à igreja, para a obra. E os 10% continua sendo um referencial, o dízimo, a 10ª parte, continua sendo um referencial. Sobretudo a generosidade em nosso coração. Não por obrigação, não por barganha, como a cada semana nós somos lembrados. A questão é como nós temos de fato investido os 90%. Como nós temos compreendido que a fidelidade, ela diz respeito ao todo e não apenas aos 10%. Não apenas aquilo que é entregue na igreja. O quão consumista você é. Como você tem gasto. Com que tipo de coisas você tem gasto o seu dinheiro ou o dinheiro do reino. O dinheiro do rei, o dinheiro do Senhor. Como você tem despendido, como você tem investido, como você tem guardado, economizado, como você tem contribuído, porque isso tudo nos fala sobre mordomia cristã, sobre essa fidelidade que fala quanto aos 100%, dos 100% que pertencem ao Senhor, além dos 10%. Primeiro aspecto, portanto, eu repito, devemos ser fiéis na utilização de todos os recursos e não apenas dos 10%. Amém, igreja? Continuando, verso 20, depois de nós lermos aqui sobre a prestação de contas, nós vamos ver que os 2 primeiros servos chegam para o Senhor, e
apresentam o resultado, né, do que eles assim realizaram, alcançaram, tendo recebido do Senhor determinada quantia. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: Senhor, me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos. O talento era uma quantia muito grande, a diferença de 5 para 2 era enorme. E também o que tinha recebido 2 disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. Perceba que o verso 23 é igual, é idêntico ao verso 21. Na parábola, Jesus registra que a resposta ao servo que dos 5 gerou mais 5, dos 2 gerou mais 2 talentos, é a mesma. O Senhor respondeu, verso 23, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Segundo ponto, como devemos ser fiéis? Além de sermos fiéis na utilização de todos os recursos, não apenas 10%, nós devemos ser fiéis recebendo pouco ou muito. Esse é o segundo ponto. Devemos ser fiéis recebendo pouco ou muito. Muitas vezes nos vem a ideia de que contribuir, dizimar, ofertar, ajudar, colaborar, doar, é para quem tem muito. Essa é uma ideia, não sei se talvez uma justificativa. Eu não tenho tanto quanto fulano. Deixa que os ricos da igreja sustentem a igreja. Isso são frases que estão no imaginário popular, estão na consciência, no senso comum da igreja. Quando eu tiver, quando eu pagar as minhas contas, quando eu equilibrar as minhas finanças, há sempre uma desculpa, uma justificativa, uma procrastinação, um quando. Sabe, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe as razões de dizimarmos e de não dizimarmos. Ele sabe as razões pelas quais nós ajudamos ou não alguém. E, mais uma vez, não é só sobre dízimo. É sobre generosidade, é sobre instrumentalidade. Como nós devemos entender os recursos que são do Senhor, gerir esses recursos. Como precisamos ser também fiéis no muito e no pouco. Ele diz, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre o muito. Sabe, queridos, nós precisamos entender que não é tanto sobre o valor, é sobretudo quanto ao nosso coração que precisa, de fato, dessa entrega, dessa confiança no Senhor. Sabe, alguém já disse que a parte mais difícil de converter-se a Jesus é o bolso. É o órgão do corpo humano, por assim dizer, mais duro, mais resistente, é o bolso. No culto a gente se emociona, ergue os braços, louva, chora, se alegra, grita, fala, louva, mas o bolso está fora da adoração, está distante da nossa comunhão, da nossa relação com Deus. Quem somos nós? Quem estamos enganando? O que estamos fazendo? Como temos adorado? Por que somos parciais quando cantamos que consagramos a Deus, quando falamos que consagramos a Deus, quando assim professamos que ao Senhor as nossas vidas pertencem, quando professamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas? A quem estamos tentando enganar? Fidelidade no exercício da administração financeira, na gestão dos recursos do reino, não tem a ver com excessos. Veja, Jesus olhou para a viúva, ele estava ali no templo observando aquelas pessoas que contribuíam. Alguns colocaram grandes quantias. Chega uma viúva, coloca 2 moedas, e Jesus diz, ela deu muito mais do que todos os outros. Senhor, nos ensina sobre isso. O que Jesus quer é o nosso coração, é uma entrega total, é uma consagração total. Eu não estou falando de entregar todos os recursos, de dedicar os seus dízimos e ofertas de maneira irresponsável, negligente. Não, não é sobre isso. É sobre a motivação, é sobre a alegria, sobre a generosidade. Sabe, nós temos esse exemplo, está registrado na palavra, e Jesus registra essa passagem. Ela deu mais do que todos os outros, 2 moedas.
na nossa conta, na nossa lógica mundana, ambiciosa, avarenta, aquela mulher teria dado migalhas. Quantas vezes aqui nós recolhemos os dízimos e ofertas, os nossos queridos irmãos do Integração bem sabem, e em envelopes há moedas, que seja a oferta da viúva. Outros envelopes, quantias elevadas. Toda semana não sabemos como aquela oferta chega a Deus. Ninguém é capaz de saber, só o Senhor. Isso é uma relação nossa com Deus, é a nossa verdade diante do Senhor. O fato é que nós devemos ser fiéis no muito ou no pouco. Fidelidade e generosidade não tem a ver com excesso, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tem a ver com, de fato, exercitarmos a mordomia cristã, compreendermos os recursos do reino, compreendermos que precisamos entregar ao que o Senhor compete para que a obra seja realizada. Devemos ser fiéis no muito ou no pouco. Lucas 16:10, assim está escrito: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Quem rouba R$50, rouba 50 milhões de reais. A diferença é a oportunidade. Quem se aproveita e se beneficia de um recurso, talvez não pagando ao que pediu emprestado, seja 10, 20, 50, 100 reais, assim também será desonesto no muito. Está escrito, é um princípio bíblico. Devemos ser fiéis no muito, no pouco. Devemos ser fiéis em todas as coisas, em todas as circunstâncias, a despeito da quantia, a despeito de quanto tenhamos, a despeito de sobras ou excessos. Deus não quer, o Senhor não quer as nossas sobras. Amém, igreja? É a fidelidade que Ele requer de nós, essa entrega que nós assim exercemos como servos, como mordomos fiéis ao Senhor. Ponto 3, sigamos, versos 24. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que não colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Ponto 3, devemos ser fiéis, vencendo o medo e a preguiça. Muitas vezes o que pega, o que nos impede de exercermos uma gestão fiel ao Senhor é o medo. Esse servo da parábola, ele fala que não investiu por medo. Ele julga o Senhor e não investiu por medo. Pegou aquele talento e enterrou o talento. Tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Além do medo, há essa comodidade. O medo é paralisante. O medo nos imobiliza, nos impede de produzir, de gerar riqueza, de trabalhar em prol do reino. Nós precisamos, queridos, além da coragem que vence o medo, precisamos do esforço, do empenho. Precisamos da determinação, sabe? Talvez haja pessoas aqui em nosso meio que esteja cheio de dúvidas. Invisto, não invisto, compro ou não compro. Coloque diante do Senhor. É preciso sim prudência, é preciso sim sabedoria do alto, mas sobretudo é preciso coragem. Nós precisamos empreender, nós precisamos investir, nós precisamos multiplicar. A palavra fala sobre isso. E aqui eu não estou falando sobre, não pode nem se falar, teologia da prosperidade. Não, mas Deus é um Deus que multiplica, que faz multiplicar. Quando nós lemos a linguagem que fala sobre a colheita, nós vemos a multiplicação, a bênção da multiplicação, a 30, 60, 100 por 1, uma colheita exponencial a partir de sementes que nós lançamos, sendo nessa perspectiva, nessa linguagem, os semeadores, e Deus proporcionando, Deus realizando essa multiplicação. Não somos nós. Uns plantam, outros regam, assim também está escrito. Mas quem dá o crescimento é o Senhor. Mas nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos empenhar, nós precisamos enfrentar os nossos medos. Muitas vezes esses medos têm a ver com as circunstâncias econômicas. A taxa Selic aumentou, os investimentos, enfim, o que é melhor, o que não é melhor, e como eu vou investir, que resultado eu terei. E nós nos paralisamos em razão das indecisões ou do medo. E o medo, que em última análise tem a ver com a falta de confiança no Senhor. Com confiarmos tão somente em nós mesmos, na nossa capacidade.
Não, nós precisamos, sobretudo, consagrar a Deus todas as coisas. O nosso salário, a nossa renda, a nossa empresa, os nossos recursos, os nossos bens. Mas precisamos, sobretudo, ser fiéis, vencendo o medo e a preguiça. Coragem, esforço, empenho, determinação. Nós temos um Deus que é empreendedor, queridos. Somos, pois, empreendimento do Senhor. Toda a criação que foi por Ele estabelecida, formada, sustentada, é um empreendimento do Senhor. Temos um Deus que trabalha, um Deus que produz. Não podemos ser diferentes. Precisamos vencer o medo, precisamos vencer a preguiça, precisamos trabalhar com prudência, sabedoria e inteligência financeira, mas com determinação, tomando decisões acertadas, submetendo ao Senhor as nossas questões, as nossas causas, os nossos recursos, a nossa conta, o nosso orçamento, todas as coisas, mas sobretudo precisamos vencer o medo e a preguiça para sermos fiéis. Amém, igreja? Não sei se eu estou muito rápido, talvez sim, talvez não, mas já vou para o ponto 4. Onde é que eu estou? No ponto 4. Me perdi. Me diga o ponto 1 para eu tomar uma água, que eu me perdi aqui totalmente. Deu um branco. Qual é o ponto 1? Entendi nada, de novo, vai, mais alto. Muito bem. Tem essa parte, né, também. Ponto 2. Isso. Ponto 3. É só a turma aqui da frente, né? Que tá... E o ponto 4. Devemos ser fiéis com o que é do outro. Devemos ser fiéis com o que é do outro. Aqui nós aprendemos na parábola que o Senhor é o próprio Deus, os servos somos nós, representados na história que Jesus contou. Mas, sobretudo, nós vemos servos que estão administrando recursos que não são seus. E quantas vezes também estamos nessa posição? Quantas vezes nos são confiados bens, recursos, dinheiro, que pertencem a alguém? Nós precisamos também ser fiéis quanto ao que é do outro. Nós estamos baseando essa série, falamos domingo passado, mais uma vez aqui, se você quiser comprar o livro, Your Money, minha pronúncia é ótima, Your Money Counts. Seu dinheiro conta, em português é seu dinheiro só, é mais fácil. Seu dinheiro, do Howard Dayton. Ele diz algo muito interessante. Segundo ele, nessa parábola, Jesus deixa claro que quanto melhor cuidamos do que é dos outros, mais Ele nos confiará outras coisas para administrar. Isso é tão verdade. Se não, vejamos Lucas 16:12. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Devemos ser fiéis ao que é do outro. Questões práticas: como você zela, como você cuida, o quão cuidadoso você é com os suprimentos, equipamentos, recursos do lugar que você trabalha. O quanto você veste a camisa da sua empresa ou da repartição pública, sendo excelente, zelando pela posição, pela sua função. Isso também é ser fiel ao cargo que Deus lhe confiou, ao emprego que Deus lhe colocou, à função que você exerce lá, sendo também um servo fiel do Senhor. Muitas vezes isso não vem à nossa mente, porque nós imaginamos ser servo apenas no contexto de um ministério da igreja. Quando saímos às ruas ou quando estamos aqui servindo no culto, não percebemos ou não compreendemos que em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todo e qualquer ambiente, junto a todas as pessoas, estamos nessa posição de servos, proclamando, propagando os valores do reino. Sabe, o quão cuidadoso você é com os bens públicos, que é seu, que é da coletividade, que é pago ou comprado, adquirido
com os nossos impostos, mas que é também um bem coletivo. O quão zeloso você é ao chegar na igreja, por exemplo, aqui em nossa igreja, em nosso espaço, e é nosso, é meu, é seu, mas é nosso, é comunitário, é coletivo. Quando você vai ao banheiro, que zelo, que cuidado você tem com a higienização, com a limpeza, com o cuidado desse ambiente, sabe? Tudo isso nos fala, queridos, sobre o nosso zelo com o que é nosso, mas sobretudo com o que é também do outro. E nós precisamos entender a nossa fidelidade, a nossa mordomia cristã nessa perspectiva, indo além daquilo que o Senhor confia exclusivamente a nós, daquilo que o Senhor nos dá enquanto bens ou recursos, enquanto dinheiro, mas quanto aquilo que é do outro. A palavra diz, mais uma vez, Lucas 16:12, e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Sabe, há coisas talvez que Deus deseje nos dar, mas não nos dá pela nossa infidelidade, porque somos servos maus e negligentes quanto ao que é do outro, na administração dos recursos. E veja, em última análise, o que é do outro é do Senhor, amém, igreja? Porque se tudo pertence ao Senhor, o que é do outro é do Senhor. Então eu estou zelando, eu estou cuidando dos bens, recursos do reino de Deus. Quando eu cuido do jardim do vizinho, antes de ter inveja ou de cobiçar aquele jardim para mim, eu estou cuidando dos bens do Senhor. Quando eu zelo pelo recurso, pelo bem, por alguma coisa de alguém, quando eu tomo emprestado e devolvo de maneira zelosa, comprometida e responsável, quando eu administro bem, qualquer recurso que me seja confiado, eu estou zelando em última análise por aquilo que é do Senhor. E que alguém talvez tenha a posse, mas o domínio é de Deus. Assim nós aprendemos na primeira mensagem. E isso nos fala sobre esse cuidado. E nos fala sobre essa fidelidade, a mordomia cristã, fiel e responsável, quando entendemos que tudo é do Senhor e zelamos por aquilo que não é exclusivamente nosso, ou talvez que não nos beneficie, com esse cuidado da coisa pública, porque a coisa pública tem dono. É a população, é a sociedade. Nós somos parte responsável por isso e precisamos, especialmente como igreja, além de sermos cidadãos terrenos, mas sobretudo porque somos cidadãos dos céus, somos igreja do Senhor, zelar pelo bem público, pelas coisas públicas, em nossa cidade, das praças, enfim, patrimônio público que deve ser por nós, especialmente por nós. Por isso estamos tão alegres com o ambiente vivo, porque estaremos atuando de maneira mais evidente e manifesta à cidade quanto a esse cuidado, também com o meio ambiente, das praças públicas, dos espaços públicos, que são nossos, mas sobretudo que beneficiam outras pessoas, mas em última análise, são do Senhor, pertencem ao Senhor. Então nós devemos ser fiéis. Qual é o quarto ponto? Vocês aí atrás, vocês estão me ouvindo? Porque só está ouvindo aí, Borba, está chegando aí. Chegou o ponto 4. Qual é o ponto 4, Raiane? Raiane não está. Você tem alguém da conexão que está anotando para você, né? É isso, a estratégia é essa. Conectados. Compartilhem esses princípios. Compartilhem essas instruções, são poderosas. Reflitam sobre isso, todos nós. Irmãos, irmãs, reflitam, orem, coloquem diante do Senhor. Há poder nessa palavra, poder transformacional das nossas vidas, sabe, de libertar-nos. Falávamos sobre isso na primeira mensagem, mais uma vez, de uma verdadeira liberdade financeira, que não diz respeito à quantia que nós temos guardado ou investido. Uma liberdade financeira que diz respeito à nossa relação com o dinheiro, de ser o dinheiro para nós um recurso, um meio para um fim, e não o fim em si mesmo. Sabe, isso aqui é poderoso, queridos, é libertador para nós, para muitos de nós que estamos escravos do dinheiro, escravizados por esse ídolo, por esse Deus em nosso coração, silencioso, imortal muitas vezes, porque mata a nossa alegria, mata a nossa adoração, mata a nossa relação com Deus, a nossa relação com o outro. Concluindo, a banda pode vir. Ponto final. Ponto 5, devemos entender a fidelidade como um traço de caráter. Esse é o ponto 5. Devemos entender a fidelidade
estamos tratando sobre sermos nós servos bons e fiéis. Devemos entender a fidelidade como um traço de caráter, da nossa integridade diante de Deus, da nossa honestidade na gestão dos recursos do Senhor, do nosso zelo quanto a tudo que ao Senhor pertence, aos bens e recursos, a todas as coisas que ao Senhor pertencem, faz parte do caráter cristão. Uma vez alcançados por Cristo Jesus, contemplados pela sua obra, pela sua graça, o nosso caráter é moldado, é mudado, é transformado. A nossa relação com o dinheiro igualmente. O que antes nos escravizava, o que antes moldava e modelava a nossa vida, vivendo pelo dinheiro, para o dinheiro, e assim, como dizemos no início, muitas vezes afetados, muitas vezes abatidos, angustiados, em razão do dinheiro, pela falta de dinheiro, pelas nossas contas desequilibradas, pela nossa má gestão, pela nossa negligência, pela nossa irresponsabilidade, tantas coisas. Agora, conduzidos pelo Senhor, nós somos transformados, o nosso caráter é transformado. É uma transformação interior, queridos. Não é meramente uma planilha que vai resolver a sua gestão financeira. Não são apenas números ou dados. Não é uma questão meramente contábil ou econômica, mas de uma mudança interior, uma mudança que só Deus promove em nós pelo seu Espírito Santo. É uma mudança de valores, de paradigmas, de uma visão agora outra que nós temos, a visão do reino. E nos percebermos como mordomos do reino, como servos do rei, servos bons e fiéis que precisamos ser. Isso, portanto, é uma questão de caráter, integridade diante do Senhor, integridade na gestão das finanças. O dinheiro molda o nosso coração e consideramos que Deus usa o dinheiro para moldar também o nosso caráter, sabendo o quanto somos afetados, ou o quanto podemos ser afetados. Estamos, pois, e precisamos entender, estamos sendo modelados, especialmente nas questões financeiras, especialmente no que tange aos recursos, bens e riquezas. Deus nos molda e nos modela, muito mais do que em outras tantas questões importantes, e que fazem parte da nossa santificação, da nossa modelação, tendo Cristo como exemplo maior e como modelo maior. Mas especialmente no que tange ao dinheiro, nós precisamos discernir sobre isso e compreender o quão importante são essas reflexões, são esses princípios e verdades, para que de fato sejamos modelados e libertos, enfim, da nossa avareza, da nossa ganância, da nossa ambição, dessa escravidão que o dinheiro pode assim gerar em nossas vidas. Amém, igreja? Louvado seja o nosso Deus. Portanto, nós aprendemos hoje que devemos ser fiéis na gestão de todos os recursos, na utilização de tudo que o Senhor nos concede, não apenas nos 10%, mas nos 100% do que temos. Entendemos também, ponto 2, recapitulando aqui, para você guardar, memorizar, que devemos ser fiéis no muito ou no pouco, recebendo muito ou pouco, tendo muito ou pouco. Ponto 3, aprendemos também que devemos ser fiéis, vencendo o medo e a preguiça, com coragem, determinação, discernimento, submissão ao Senhor. E por fim, compreendemos que também, ainda ponto 4, devemos ser fiéis com o que é do outro, na gestão, na administração dos recursos que pertencem ao outro. E por fim, entendemos a fidelidade como um traço do caráter cristão. Próxima semana, não perca, vamos falar sobre como resolver as dívidas. É isso mesmo. Aí está cheio aqui. É isso mesmo, nós vamos tratar sobre dívidas, sobre as nossas obrigações financeiras. Sabe, a palavra tem que ser prática, tem que nos levar a decisões e a mudanças, tem que nos levar a resoluções e compromisso com o Senhor. A questão que nós temos que refletir é como nós temos colocado em prática o que do Senhor nós temos recebido, especialmente nesse mês, em se tratando de finanças. Amém, queridos?